Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar. A tristeza em quem sabe amar é uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu e sair amando, espalhando a paz. É isso aí, né? Espalhando a paz. Então, vamos sair amando, espalhando a paz, né? E, bom, então, o tema da tarde de hoje, da manhã de hoje, o tema da tarde de hoje, ele se refere à enfermidade. E aí, né, Emmanuel começa, então, né, no primeiro capítulo, ele vai dizer para nós, né, ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Bom, então, essa questão é importante para a gente estar fazendo essa análise, né? Ou seja, isso não significa dizer, então, que todas as doenças vivenciadas pelas pessoas que nos cercam, elas sejam consequentes a problemas mentais. Nós sabemos, por exemplo, que os excessos de toda a natureza, eles poderão produzir qualquer adoecimento, um adoecimento qualquer. Então, o excesso, né, de toda a natureza. A ausência de higiene do corpo, né? Então, isso aponta para nós a necessidade do cuidado com esse corpo que é a morada do espírito. Então, ou seja, se a gente pensa no nosso corpo como a morada da nossa alma, uma morada do nosso espírito, a gente pode fazer, então, uma correlação com a nossa casa física, né? O cuidado que nós temos com a nossa casa, com a sua higienização, especialmente com a ornamentação da nossa casa. Como a gente aprendeu, e hoje, como isso, especialmente na época da pandemia, como as pessoas começaram a cuidar da sua residência, né? Mas a residência mais importante é a residência da nossa alma, a residência do nosso corpo. Mas isso também não tem sido esquecido. Hoje, então, há todo um programa enorme, e aí é nas mídias, né, da necessidade da manutenção da nossa saúde física. Então, hoje, há com certeza, né, vários apontamentos, várias disciplinas que falam da necessidade de um sono, de um bom sono, de uma noite bem dormida, né? O cuidado com a nossa alimentação. E aí ficamos pensando no nosso processo também de envelhecimento. E quais são esses estímulos que a gente precisa estar mantendo para a manutenção da nossa memória, para que a gente não seja um velho adoecido. Ou seja, como que a gente hoje tem buscado, portanto, a cuidar do nosso corpo físico para não ser uma pessoa idosa, enferma, e para não ser uma pessoa enferma. Isso hoje tem sido valorizado na nossa sociedade. A necessidade de cuidar bem da nossa saúde física, né? E dentre esses apontamentos,
nós vamos observar assim, os exercícios físicos. É claro que aí há todo o excesso, né? Mas vamos pensar nesses exercícios físicos. Então, uma grande preocupação com o corpo sadio, com o corpo saudável. Mas e a mente, não? E a mente? Se a gente preocupa tanto com o nosso corpo, e a nossa mente? Sabemos, sim, que, como Emmanuel fala, nem toda doença ela é causada por uma mente, vamos dizer, ela não é diretamente causada pela mente, mas há, sim, uma influência, claro, não é? Se a mente está sã, com certeza o corpo também será saudável. E isso já foi descrito lá no iniciozinho, né, quando os nossos filósofos eles começam a falar sobre saúde e doença. E aí nós vamos encontrar Hipócrates, né, falando desse equilíbrio dos humores, mas isso vem especialmente com Empédocles, né? Ele vai falar, Empédocles ele é um filósofo do século V antes do Cristo, ele vai falar de 4 elementos que vão promover esse equilíbrio do universo: a água, o fogo, o ar e a terra, né? E posteriormente, associando a esses 4 elementos, né, outros autores vão dizer então dos humores, dos 4 humores do nosso corpo que vão promover o que a gente chama de crase ou descrase, o equilíbrio do corpo ou o desequilíbrio. Então, o desequilíbrio dos humores. E aí, o que a gente entende que isso é interessante, né? Esse equilíbrio dos humores, na verdade, nos fala do equilíbrio do afeto, né? Então, e aí, esse desequilíbrio dos humores promoveria o que a gente vai chamar hoje de enfermidade, as doenças. E, com certeza, esse desequilíbrio do humor, ele continua ainda, né, prevalecendo na nossa sociedade. E mais do que nunca, como espíritos, a gente sabe como que isso é importante. Então, esse desequilíbrio dos humores, e o humor, entendendo o humor, então, como o humor faz parte, então, dos afetos, se a gente pensa no afeto, né, dentre as divisões do afeto, nós temos o humor. É essa capacidade, então, esse tônus vital. Então, quando esse humor está em desequilíbrio, o indivíduo ele não está bem, né? E aí, mesmo que o seu corpo esteja, mesmo que ele tenha essa manutenção de um corpo saudável, mas se há esse desequilíbrio dos humores, ele vai ficar ou deprimido, ou vai ficar muito excitado. Bom, então, nós vamos observar que é muito importante mesmo o cuidado, com certeza o cuidado com o corpo. Nós temos que prestar conta desse nosso corpo, né? Ele não nos pertence, temos que cuidar do nosso corpo. Mas, para além do cuidado com o corpo, toda a nossa atenção deve ser o cuidado com a nossa alma. E aí Emmanuel continua lá, ele vai dizer assim: há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. E essas doenças que a gente vai chamar de doenças reparadoras, ou essas doenças da reparação, em que o corpo externaliza essa limpeza, que a gente fala de doenças depurativas, as doenças da alma, que estão promovendo essas doenças da alma que ocorreram em reencarnações passadas e que nesse momento, enfermidades da alma, e que nesse momento elas estão fazendo esse processo de depuração por meio da externalização no nosso corpo físico. São as doenças que a gente chama de doenças depurativas, são as doenças expiatórias, e que elas podem ser físicas e também podem ser doenças psíquicas, né? Essas doenças físicas são as doenças que a pessoa nasce com elas e aí é muito interessante quando a gente está estudando as curas de Jesus e nós vamos deparar entre as curas de Jesus, por exemplo, o cego de Jericó, né?
ele era um homem que nascera cego. Mas quando ele ouve dizer que Jesus passava por ali, ele então pede a Jesus. Jesus pergunta para ele: que queres que eu faça, né? Que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Então, nós entendemos, na verdade, que essas enfermidades da alma, essas enfermidades, elas ocorrem já de outras reencarnações. E que agora elas surgem na nossa vida na forma dessas inibições, que Emmanuel vai dizer aqui de novamente para nós. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela de provações necessárias. Então, são essas provações que nós trazemos na forma de doenças incuráveis, moléstias congênitas, uma cegueira, uma paralisia ou outras enfermidades mais graves. São essas doenças da alma. Mas sabemos que antes do nosso reencarne, nós chegamos no plano espiritual antes do nosso reencarne, né? Ou depois do nosso desencarne, né? Nós chegamos no plano espiritual e vamos fazer um encontro, teremos um encontro com a nossa consciência. E nesse encontro, nós analisaremos quais foram os nossos equívocos, os nossos impasses, as nossas dívidas, e que elas precisam ser resgatadas. Então, após longos anos de estudos, de tratamentos no plano espiritual, nós então vamos tecer o nosso mapa reencarnatório. E nesse mapa reencarnatório é que se verificará, né, se nós poderemos ter um corpo saudável ou se nós teremos, na verdade, moléstias a reparar para limpar a nossa alma, para purificar a nossa alma. E essas moléstias significam, portanto, medicamentos. E ele vai dizer exatamente isso, né? Então, essas moléstias da alma são verdadeiros medicamentos imprescindíveis que figuram na nossa ficha kármica como um socorro. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, na forma de enfermidade, doença, é realmente esse medicamento que a gente precisa. Mas o que é muito interessante é que aqui, então, essas doenças kármicas, essas doenças trazidas, então, com o nosso reencarne aqui no plano físico, elas são vistas, enxergadas por nós como uma pedra no caminho, uma dificuldade, e muitos de nós nos queixamos, lamentamos, sem compreender, né? Sem essa compreensão da importância desse processo na nossa vida espiritual. Contudo, acaba sendo, né, um hábito, por exemplo, um hábito infeliz, um vício, como nós falamos, a cegueira, né? E aí, diante dessas enfermidades, o que a gente tem feito é um rosário de queixas. E o que é importante é a gente entender, na verdade, que se o nosso passado é um passado de dor, é um passado de muito sofrimento, e que nós não temos ainda, né, condições de transformá-lo, né? Muitas vezes nós não temos condições de transformar o nosso passado. Mas nós temos hoje a capacidade de transformar o nosso futuro, né? Com o nosso pensamento no nosso presente, com o nosso pensamento reto, com o nosso pensamento sintonizado ao Pai, é possível, portanto, tecer um futuro diferente, né? Se o nosso passado é cheio de enfermidades e doenças, nós temos hoje em nossas mãos um futuro a ser construído. Mas ainda nos lembrava de Joana de Ângeles,
lá no livro O Homem Integral, quando ela analisa uma frase do Jung, em que o Jung dizia que o processo mais importante na nossa presente reencarnação, ou seja, o que há de mais interessante na nossa vida atual, é esse processo de consciência, né, de consciência desperta. É o nosso processo de autoconhecimento. E nesse processo de tomar consciência de si, de saber de si, esse processo permite, portanto, a nossa iluminação interna. Que a partir do momento, e aí é interessante o que ela aponta, né? A partir do momento que eu tomo consciência das minhas dores passadas, do meu passado, né, de enfermidades congênitas, que eu não consigo, que a medicina não consegue encontrar uma cura, mas eu posso iluminar o meu passado. E ela vai dizer que é a ampliação da nossa consciência, quando nós passamos a iluminar o nosso passado. E se essa expiação, essa reparação que vem em forma de uma doença congênita, se não há hoje, né, nenhum recurso físico capaz de transformá-lo, que a gente dê conta de entender que esse é um medicamento necessário para o meu espírito. E que, diante disso, é importante que eu comece a ampliar a minha consciência, no sentido de iluminar o meu passado, de compreender, talvez, as falhas. Eu não sei, eu não vou saber corretamente o que me fez cair, mas eu posso analisar as minhas tendências, os meus vícios, e buscar uma iluminação para essas tendências. Buscar uma iluminação é não repetir mais, né? É transformar essa dificuldade em uma virtude. Bom, aí nós pensamos aqui novamente naquele momento onde o cego de Jericó, ele conversa com Jesus e fala para ele: Senhor, eu quero, né? Jesus pergunta: que queres que eu faça? Ele fala: que eu veja. Ou seja, então Jesus aponta para nós, e ele, né? E Jesus cura o cego. Jesus impõe a mão sobre os olhos dele e ele passa a enxergar. Então, o que a gente aprende também com Jesus é que se aquela doença congênita não foi curada, é possível viver com essa expiação de forma serena e levar para o outro, com a nossa fé, acender a esperança no outro. Então, quando Jesus cura a cegueira, né? Porque quando João Batista estava preso e pede a seus discípulos que procure a Jesus e indague a ele se ele era o Messias prometido, ele vai dizer: diga a João que os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam. Ou seja, Jesus falava, então, de uma cegueira espiritual que havia sido curada. Falava de os mudos falam, ou seja, de uma mudança na nossa forma de externalizar os nossos pensamentos. Essa é a cura trazida por Jesus. E essa é a cura, né, que a gente entende aqui no Espiritismo. Então, continuando, Emmanuel fala para nós aqui no terceiro parágrafo. Em maioria esmagadora, decorrem de reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Ou seja, então ele vai dizer assim, que parte das enfermidades que acometem a humanidade, grande parcela de todas elas, são produzidas, então, pelos nossos reflexos infelizes sobre o nosso corpo, sobre o nosso veículo de manifestação, sobre o nosso corpo, sobre os nossos órgãos, operando desajustes nos implementos que o compõem. Por quê?
Joana de Ângeles também nos fala, né, e a gente também sabe disso, né, desse bilhões de unidades celulares que compõem o nosso corpo físico. E todas elas obedecem a um comando, que é o comando da nossa alma, que é o comando do nosso espírito. Então, se nós aprendemos a curar, né, se nós aprendemos com Jesus a enxergar, né, a vida, a escutar, a utilizar a nossa senso-percepção para captar, para buscar essa sintonia com o Pai e estar conectado com os espíritos mais iluminados, né? Os espíritos mais evoluídos. Se nós buscamos essa conexão e essa unidade com o Pai, certamente que o comando que nós daremos a todas as nossas células do nosso corpo físico será um comando de equilíbrio, será um comando de harmonia. E isso, né, depende de nós, né? Então, com certeza, muitas das nossas enfermidades hoje, elas decorrem desse comando desajustado, desequilibrado e cheio ainda de reclamações e de queixas. Ou seja, então, toda a nossa... Se esse comando é em direção ao outro, mas nós não podemos esquecer, nós estamos emitindo uma ordem para todas as células do nosso organismo, que elas trabalhem também de forma desequilibrada. Alguém queria falar aí? Ô, Sandrinha, tudo bem? Joia? Eu estava pensando aqui. Quando você fala, você fala assim, muitas das nossas doenças, né? Eu não poderia dizer que que seriam todas elas, não. Uma vez de que Também queria, sabe, Sebastião? Eu também sabe, queria. Mas está dizendo aqui que nem todas. Mas nem todas. é. Porque eu penso o seguinte, que todas as nossas é, é, essas nossas... Porque nós estamos falando de um mundo físico, né? Estou pensando de um mundo físico, um mundo material, onde se expressam essas doenças. E estar no mundo material é fruto da nossa imperfeição, né? Então, é fruto da nossa sintonia né, com o que nos atinge externamente, que é fruto do nosso interior também. Então, vou reler isso aí e pensar de novo, porque eu não sei. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não teríamos doenças. Sim, nesse sentido, Sebastião, eu acho, especialmente da área psi, né? Eu acho que quase tudo vem da mente mesmo, né? Se você pensar, por exemplo, quais são as enfermidades que elas não são derivadas exatamente do nosso modo desequilibrado de sentir e pensar? Os excessos, mas os excessos é exatamente da forma desequilibrada de se comportar na vida. Se você pensa assim, na falta de higiene, né? A falta de higiene aponta, na verdade, para uma pessoa que não é disciplinada, né? Para uma pessoa que não tem disciplina com o seu corpo, não tem disciplina, né? Não tem disciplina, né? Então, a invigilância, por exemplo, uma pessoa que promove um acidente na sua vida, que ela é vítima de um acidente, porque ela foi invigilante. E essa invigilância aponta também para nós, para essa falta de equilíbrio na vida, né? Então, nesse sentido, né, todas as enfermidades são produzidas por essa falta de conectividade com o Pai, né, e conexão com o Pai. Por essa ausência de unidade com o Pai. Pois não? Quem quer falar? Sou eu. Ei, Sandra, beleza? João? Tá falando? Como é que tá? Beleza? É isso mesmo. O próprio Emmanuel fala aí na frente, ele fala isso mesmo. Toda moléstia, sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Então,
Sim, na base, né, do adoecimento tem. Agora, o Sebastião, o que o Emmanuel está falando, ele está tentando fazer uma classificação, que o raciocínio que a Sandra está fazendo, é o seguinte: tem algumas doenças, então toda doença tem na base um processo mental, isso está certo. Agora, tem uma classificação entre aquelas doenças que são fruto de ele fala de um medicamento, aquilo que você leu, né, Sandrinha? Como se fosse um medicamento indispensável, são as doenças que têm um fundo de karma mesmo, de expiação. Você vai ter que passar isso aqui, porque essa não vai ter jeito. Mas que essas Sim. são poucas, que a maioria dos sintomas são causados por isso que você estava falando, os desequilíbrios nossos aqui agora mesmo, porque senão a gente fica, e eu fiquei pensando nisso, Sandra, nós todos já estamos naquela fase como diz um amigo meu, você acorda um dia sem sentir dor nenhuma, você desconfia se você morreu, né? Porque O todo processo de dia tem um trem, envelhecimento. processo de envelhecimento. Então, assim, e aí, às vezes, pode fazer uma leitura, mas isso tem a ver com o passado? Não, nem tudo. O Emmanuel está falando que a maioria dos sintomas, fala assim, a maioria dos sintomas psicológicos da experiência comum decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, tipo assim, é de agora mesmo, não é o passado, não é uma expiação, né? Então, mas que na base tudo tem a mente mesmo, não tem jeito. Aí, na verdade, o que eu peguei que o Emmanuel, onde o Emmanuel, aí é o André Luiz, na verdade, não é o Emmanuel, o André Luiz no livro, não, no livro, esqueci o livro, o que é, gente? Me faltou aqui, não estou conseguindo lembrar o livro. O André Luiz, Evolução em Dois Mundos, lá no finalzinho, ele vai dizer que nem todas as enfermidades, elas são resultantes realmente desse desequilíbrio mental. E aí ele vai citar, ele vai dizer a gula, os excessos de toda a natureza, e a gula entra aí, né? E vai dizer, então, desse descuido com o corpo, gerando, por exemplo, as doenças de pele, e isso fala de um desse descuido e muito mais de um desequilíbrio na nossa condução da vida, no meu dia a dia, no meu cotidiano, desse desequilíbrio no meu cotidiano. Ô, Sandra, deixa eu dar um exemplo do diabetes, tá? Então, vamos lá. O diabetes, tem o diabetes tipo 1 e o tipo 2. 1 é aquele menino que lá com 2, 3 anos, aquela criança que desenvolve diabetes. Ela não tem obesidade, muitas vezes ela não tem nenhum fator de risco. E vem com uma doença que vai fazer restrição na alimentação dela pro resto da vida dela. Dependência de insulina, doença... E tem o diabetes tipo 2, nós de adulto, que é obesidade, excesso de alimentação, isso aí é totalmente prevenível, né? E se a gente tiver um cuidado com o nosso corpo, porque eu acho que o diabetes dá para poder colocar bem isso aí, né? Nessa linha, né? Bacana, André, estava querendo mesmo que você falasse, quase que pedi. Aí, estou pedindo aqui mentalmente, você me escutou. É isso aí, eu acho que a André colocou bem. Porque o que ele está dizendo, com certeza, é um desequilíbrio na condução da vida. Mas não quer dizer que é um problema, por exemplo, ele não vai classificar isso aqui como um sentimento, vamos dizer, um sentimento de mágoa. Porque aqui ele vai trazer que a maioria das enfermidades elas são causadas por um sentimento de mágoa. E nós discutimos isso quando eu falei sobre a culpa, que a culpa vai gerar um pesar, um ressentimento, um remorso, e que vai causar uma zona de adoecimento no corpo, uma zona maléfica no nosso coração, e isso vai irradiar por todo o corpo. Então, o que ele está dizendo, que nem todas as enfermidades são causadas, na verdade, por esses pensamentos daninhos, né? Especialmente pela mágoa. Eu fico pensando assim, que o André Luiz e o Emmanuel traz para nós, e que merece a nossa reflexão mais aprofundada,
é que as nossas enfermidades, elas são causadas pela ausência do cumprimento do dever. Porque a ausência do cumprimento do dever vai gerar um sentimento de culpa. E a culpa vai gerar o ressentimento, a mágoa. Ou seja, é esse campo psíquico adoecido que a gente vai criando e vai possibilitando a geração de vírus, de bactérias psíquicas trazidas por André Luiz. Então, eu avalio que o que ele coloca nesse sentido é esse outro aspecto do adoecimento, gerado pela mágoa, pela culpa, pela revolta. Enquanto que essas enfermidades, e acho que André contribuiu muito bem, por exemplo, lá do diabetes, ele pode, diante do diabetes, desenvolver uma obesidade. Ele pode não cuidar bem, não tomar banho diariamente e desenvolver uma doença de pele. Então, é nesse sentido que ele está dizendo. Né? Uma pessoa descuidada, isso acontece com todos nós. Nós somos extremamente cuidadosos, mas um dia a gente acordou tarde, saiu correndo e teve um acidente e a gente machucou a perna. Então, é nesse sentido. Né? Essas outras pequenas, vamos dizer, pequenos acidentes ou grandes acidentes ocorridos na vida e que não é causa, e que não foi causado por uma disfunção na nossa emoção. Sandra, aí ele vai dizer, oi. Você vai trazer esses espíritos que nos vêm ensinar, né? Esses missionários, esses espíritos que trazem aquela condição de ensinar a humanidade, e trazem essa ou aquela enfermidade. Você vai trabalhar alguma coisa nisso aí para nós, para nos ajudar? Esses Chico da vida, esses espíritos que trazem essas... Como é que a gente pode encaixar isso aí? Esses grandes avatares da humanidade que nascem com uma enfermidade. Essa enfermidade, como o Emmanuel estava dizendo aqui, é um medicamento para a alma. Antes do nosso reencarne, nós vamos encontrar lá no livro Missionários da Luz, na reencarnação do Segismundo, e que nos deixa assim, muito encantados com a dedicação da espiritualidade e a seriedade, que é um processo reencarnatório, quando o André Luiz vai perceber aquela quantidade de mapas, não é? De mapas que mostram do corpo físico, assim, vamos dizer, os mapas mostrando aquele corpo físico e um corpo perfeito. E aquele chamado completista, aquele espírito que teve uma reencarnação em que ele não teve nenhuma lesão para além daquilo que foi programado no momento do seu reencarne, e que ele consegue utilizar 100% todos os recursos que ele angariou antes de reencarnar, ele é chamado de espírito completista. Ou seja, ele completou, ele deu conta de completar tudo isso. Mas aí André Luiz vai dizer o seguinte, ele vai colocar para nós que o completista são espíritos raríssimos, são pouquíssimas pessoas, são aqueles irmãos e companheiros que muitas vezes eles reencarnam com algumas mutilações no seu corpo físico que não lhe possibilita uma evidência física. Não é? Então, lesões, dificuldades que funcionam como medicamento para a alma. Então, a doença física representa um medicamento para a alma. Como é que é esse medicamento? Muitas vezes, assim, a fealdade, né? A pessoa que não tem um físico avantajado, ela vai dizer assim, olha, infelizmente, eu nasci com olhos verdes, nasci, né? Mas ela fica chateada, né? Às vezes, diante de tantas pessoas esbeltas, né? Mas ela sabe que aquela dificuldade é uma salvação, né? Na verdade, uma oportunidade de cumprir de forma integral a tarefa que ele planejou antes de reencarnar. E aí nós vamos encontrar
Gandhi, vamos encontrar o Chico com todas as dificuldades possíveis na sua reencarnação. Então, para além da enfermidade representar um medicamento para a sua alma, mas muitas vezes é também um término, né, das suas, ou seja, é a última reencarnação, vamos dizer assim, é o término de uma limpeza da alma, um expurgo da alma. Porque todas as nossas dificuldades, vamos dizer, o que seriam as dificuldades? Todas as vezes que a gente não cumpre o nosso dever, especialmente num relacionamento, especialmente com alguém. O cumprimento do nosso dever é sempre direcionado a alguém. Isso cria na nossa alma as zonas mórbidas, ou seja, as disfunções orgânicas, e que elas precisam ter esse equilíbrio. Então, muitas vezes, só um minutinho, muitas vezes o nosso perispírito ele está cheio de nódoas, cheio de máculas, cheio de enfermidades, não é? E que ele precisa, e aí André Luiz vai dizer que lá no plano espiritual, muita gente chega lá e fala, mas meu perispírito tem uma ferida, eu preciso reencarnar para limpar essa ferida. Então, muitas vezes, uma reencarnação na condição de um espírito missionário é a oportunidade de fazer essa última limpeza na alma. Pode falar? Desculpa aí. Sandra. Oi. Eu estou lembrando aqui de uma passagem de um livro de André Luiz, desses livros, né, da série dele, e ele é interessante porque é um cara que está lá no centro espírita, um cara que trabalha muito, uma pessoa muito simples, mas que ajuda demais as pessoas. Ele tem uma ferida, quase que um corpo inteiro, tipo, como se fosse uma queimadura, né? E ele está lá no centro, e sempre ajudando os outros, distribuindo alimento, aquela coisa toda, mas ele trouxe muito de coração, muito de amor, não era mecânico, né? De amor. Aí, os espíritos, né, sempre recebendo aquelas encomendas, né, olha, pedindo que ajuda ele, que não sei o quê, papapá, aquela coisa toda. E aí, o mentor vira para o André Luiz pergunta, não, mas como é que é esse espírito, né, com tanta gente tentando interceder em favor dele? Ele falou assim, pois é isso mesmo. Sabe o que vai acontecer? O que está acontecendo com ele? Não, o que é? Ele está antecipando um débito. Isso é coisa do Léo, né? É que você tem valor presente, valor futuro, né, Léo? Que é negócio na contabilidade e tal. O cara, Léo, ele não estava pagando a conta que ele foi para pagar no planeta, na Terra, não. Ele estava antecipando um débito. Nossa. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, assim, não é? Então, assim, ele estava fazendo crédito. Não, é porque ele tinha débitos para ser pagos em outras encarnações e tal, etc. E como ele estava indo muito bem, o que aconteceu? Ele recebeu a permissão de antecipar essa dívida, de já pagar uma coisa que seria para o futuro. Então, assim, nós, muitas vezes, né, temos uma visão meio assim, às vezes até pessimista sobre a nossa capacidade de pagamento, né, Léo? Léo que gosta desse negócio aí, de tal, achando que nós não temos caixa, que nós estamos devendo e tal. E muitas vezes nem é isso, não. Muitas vezes nós já conquistamos recurso para poder antecipar um débito. Olha que bacana. É demais isso, né? Muito legal mesmo. Muito interessante, né? É isso aí, né? Muitas vezes a gente, né, nós vamos quitando os nossos débitos, mas e aí o Salomão traz esse caso, né? Mas, relembrando aqui André Luiz, lá no Missionários da Luz, então ele vai falar do completista, que é aquele que consegue ter uma reencarnação, muitas vezes com algumas dificuldades físicas, com algumas lesões físicas, e essas lesões, elas funcionam auxiliando esse espírito na quitação dos seus débitos. E ainda, lembrando, lá no livro, também Evolução em Dois Mundos, num capítulo intitulado Aborto, né? Um capítulo sobre aborto, tem outro nome mais, mas era um capítulo que fala sobre o aborto.
Então, assim, lá os espíritos esclarecem a André Luiz que nós fazemos as nossas dívidas, uma dívida muito grande, mas o pagamento dessa dívida, ele terá que ser feito, ainda que demore inúmeras reencarnações. Esse pagamento será feito sim, mas o Pai é misericordioso, e na sua misericórdia, ele vai, na verdade, a nossa quitação, ela se dará no momento em que tivermos condições de quitar com a lei. A gente quita com a lei. E essa quitação, vamos lembrar novamente lá, Jesus falando lá da parábola dos credores e dos devedores, né? Do devedor, da parábola do credor e do devedor, que o Pai cobra de nós apenas um centésimo da dívida. Um centésimo da dívida. Então, se muitas vezes a nossa enfermidade ela parece que ela é muito grande, parece que ela é muito difícil, nós não podemos esquecer que o Pai é misericordioso, que ele, né, e que nós só pagamos, nós só quitamos a lei quando temos condições de quitar, e que essa quitação se dá em suaves prestações, e que nós apenas quitamos um décimo, ou seja, a sua misericórdia é assim, olha, você está devendo 100, você paga 1, está ótimo. Então, é necessário que a gente entenda essa bondade do Pai em nossa vida. Mas, continuando, né, então, o Emmanuel vai dizer que na maioria esmagadora, né, as nossas enfermidades, elas decorrem, então, desses reflexos infelizes, e esses reflexos infelizes, eles são advindos do nosso pensamento, sentimento, palavras e emoções. E quando nós falamos de emoções, nós vamos ver como as emoções ainda dominam as nossas vidas, como nós somos pessoas ainda emocionais. Ele vai dizer, toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível, e toda a aflição amimalhada, ou seja, toda a aflição que a gente carrega, que a gente desenvolve, que a gente tem um cuidado com ela, é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Ou seja, então, falar das nossas emoções, especialmente a emoção mais poderosa de todas, e que nós experienciamos a quase todo momento da nossa vida, é a cólera, é a raiva, né? É a cólera. Mas a raiva é uma pequena manifestação dessa cólera. E quando nós estamos encolerizados, que é uma experiência frequente ainda na nossa vida, ela é uma das emoções mais difíceis de ser extirpada da nossa vida, porque a gente sempre vai encontrar a justificativa. Mas ela é tão perigosa, porque ela fala assim, é semelhante a martelada forte. Ou seja, a gente não imagina assim, quais são as consequências causadas por uma emoção tão forte na nossa mente, nas nossas células, especialmente, não, em todas as células, né? Especialmente aquelas células chamadas que compõem o órgão-choque. Todos nós trazemos um órgão, trazemos uma função no nosso corpo físico, nas nossas manifestações, e que essa função ou esse órgão é aquele que é a causa das nossas quedas. Então, o órgão-choque, ou a função-choque, ou o que a gente vai chamar de tendão de Aquiles, é aquele órgão, é aquela função responsável por nossas quedas. Então, esse órgão ou essa função, ele receberá com toda força essa emoção destrambelhada, essa emoção forte, e que nós damos vazão, damos razão a essa emoção.
especialmente se é uma cólera. E a cólera é tão engraçada, quando eu estou encolerizada, a primeira pessoa que eu vou contar, ela sempre vai me dar razão. Dificilmente as pessoas não nos dão razão, porque a gente vai falar na nossa cólera cheio de razão, e geralmente a gente está com a razão. Não é? Naquele momento, assim, a gente acha que realmente a gente deveria estar encolerizado. Mas é importante que a gente entenda que ela não trará nenhum benefício para a nossa vida. Ela só trará muitos males, e especialmente ela vai danificar as células. E aí, quando o André Luiz vai trazer também no livro Mundo Maior, sobre as células do nosso corpo físico, ele vai dizer, e aí é uma compreensão que a gente precisa de um maior estudo sobre isso. Ele vai dizer que cada célula, as células que compõem o nosso corpo físico, cada uma delas é especializada numa função. Diz, mas as células do sistema nervoso, essas não. Elas são as células mais nobres do nosso corpo e elas assim, são células que não se perdem, né? Elas continuam. Ou seja, então, essas células, é como se elas fossem as células nervosas, eu entendi que são células espirituais. Né? Então, olha o cuidado que nós deveremos ter com cada orientação que a gente dá para o nosso corpo físico. Ou seja, então, a melhor orientação é a gente aprender, na verdade, o equilíbrio, a ser equilibrado, a ser harmonizado, a falar de forma pausada, a acolher a dificuldade do irmão e a perdoar, né? Cumprir o nosso dever, perdoar o outro, não carregar mágoas. Nós estamos carregar mágoas, permitir que as emoções nos dominem, nós estamos criando um campo fértil para o crescimento de bactérias, de micróbios, né? Ou seja, toda... Sandra, Oi. Dentro desse seu pensamento, assim, a gente não sabe, nem analisa o tanto que é sério essa situação. Eu tenho trabalhado comigo para procurar não ficar irritado, essas situações assim, procuro o máximo. Porque a última vez que eu me desequilibrei nisso aí, eu fui parar no hospital e fiquei 28 dias internado. Nossa. Porque eu sinto que é isso, porque, digamos assim, é uma coisa que eu já venho analisando, já venho trabalhando há muito tempo. Então, digamos assim, eu tenho um determinado conhecimento nessa área. E foi eu entrar nesse desequilíbrio, foi um desequilíbrio até, de certa forma, grande na época. Eu simplesmente peguei uma pneumonia daquelas gigantescas e fui parar no hospital. E os médicos custaram a encontrar um remédio para combater o meu problema. Acho que depois de muitas preces dos amigos, dos companheiros, os amigos espirituais trabalharam em cima, e provavelmente foi uma coisa assim que eu criei espiritualmente, e quando eles trabalharam, digamos assim, através das preces, trabalharam, eu melhorei. Aí que eu fui assim, analisar bem a situação, e eu vi que foi naquele momento de desequilíbrio que eu consegui criar essa situação para mim. Então, digamos assim, se eu já trabalhava isso aí antes, agora eu estou procurando trabalhar muito mais, procurando assim, pelo menos lutando, né? Ainda não consegui assim, essa dádiva ainda não, mas eu estou lutando bastante para não perder o desequilíbrio em momento nenhum. Então, você coloca uma coisa interessante aí, que merece realmente toda a nossa atenção, não é? Porque assim, nós trazemos, como eu falei, órgãos, funções que representaram no nosso passado muitos momentos de queda. Ou seja, alguém sempre cai no estômago ou numa emoção exagerada. Ou seja, as nossas quedas, elas sempre estão direcionadas para um determinado órgão, que a gente vai chamar de o tendão de Aquiles, né? O órgão-choque. E é ele que sempre vai anunciar que alguma coisa está errada. E a única forma, e aí André Luiz vai dizer isso com muita clareza, ele falava, chegará um dia em que a prescrição de uma oração será o melhor remédio para alguém, né? Porque prescrever uma oração, falar para o outro, você está precisando de fazer uma oração. Fica parecendo que é falar, vou benzer você e tá bom, não é? Fica parecendo que é isso.
mas é uma coisa muito mais aprofundada, né? Para escrever uma oração para você, é pedir que você busque reconectar-se consigo mesmo, né? Busque se equilibrar mentalmente, que você busque essa conexão com o que há de mais divino dentro de você, e esse equilíbrio vai fazer com que você enxergue os melhores caminhos, tome uma melhor decisão. Então, fazer uma oração é muito mais do que apenas falar, né? Buscar realmente esse asserenamento da nossa alma, que vai encaminhar mensagens para cada célula do nosso corpo. Olha, você está trabalhando bem, né? É como se eu estivesse falando para cada uma delas. Trabalhe de forma equilibrada, faça o seu trabalho. É como se eu estivesse dando essa ordem para cada célula do meu corpo, né? Esse processo de oração. Então, o processo de oração é um processo profundo de equilíbrio mental. E aí, né, você falou uma coisa interessante, mas eu me perdi aqui, né? Mas vamos lá, né? Nesse equilíbrio da nossa mente. E aí eu falava, então, de cada célula, né, do nosso corpo, que a gente dá uma ordem para ela. Por quê? Veja bem, porque cada célula do nosso corpo é um princípio inteligente, né? Olha, é um princípio inteligente. Cada célula é um princípio inteligente. Isso é muito mais complexo do que a gente imagina, né? E que nós estamos também cuidando, né, dos nossos irmãos menores. Isso é mais complexo ainda, né? Trabalhar de forma harmonizada é responder, é ser responsável pelos nossos irmãos menores da nossa evolução. Mas não vamos complicar muito, não. Vamos continuar só aqui, né? Então, ele fala assim, sabe-se hoje que a medicina entende que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Então, hoje a medicina, né, já consegue entender a importância do otimismo, a importância do otimismo, a importância da gratidão na nossa vida, como recursos profundamente terapêuticos para a nossa vida mais saudável. Porque quando nós estamos irritados, a gente sabe disso, né? A gente não dá conta de falar, quando a gente fica com medo, a gente fica paralisado, porque todas as glândulas do nosso corpo, elas começam, algumas a secretar muitos, a excretar muitos hormônios, a produzir muitos hormônios, né? Ou então paralisar. Então, isso vai depender realmente do comando, da orientação que a gente vai dar para cada célula do nosso corpo. Olha, quando a emoção domina por completo a nossa mente, quando nós estamos muito emocionados, aí você estava falando disso, né? Uma pessoa muito emocionada, tanto pela ansiedade, como pela depressão, ou muito emocionada por uma raiva muito intensa, essa emoção é capaz de impedir o nosso pensamento de ter uma direção adequada para a vida, de ter uma resposta significativa e efetiva. Então, a emoção domina, e aí pronto, né? A gente não sabe realmente o que pode acontecer quando nós vamos tomar uma reação, e toda reação ela é movida por essas emoções que não estão controladas pela mente, né? Então, a reação, ela é essa emoção desequilibrada. Então, quando a gente aprende, na verdade, a fazer esse movimento de oração, e, mais uma vez, a oração é esse medicamento. Se eu estou muito emocionada e estou até passando mal, eu preciso dar uma parada, dar uma respirada e buscar o melhor medicamento, que é a oração, que vai possibilitar novamente o meu reequilíbrio. E aí, assim, o que eu estava falando, uma coisa que eu queria voltar aqui, é que nós também sabemos, né, que para que
para que as bactérias, os vírus, né, tudo isso que produz as enfermidades, eles precisam de um lugar próprio. Né? A gente aprendeu, todo mundo aprendeu aí do vírus o vírus da Covid, né? Que ele, fora do organismo, ele nos coloca um pouquinho de água com sabão, ele morre. Mas dentro do nosso corpo, o estrago que ele faz. Ou seja, ele precisa de um hábitat, precisa de um ambiente para ele se reproduzir. Então, esses ambientes para os vírus, os ambientes para as bactérias que a gente já traz no nosso corpo, muitas delas a gente já traz no nosso corpo, eles advêm, portanto, dos nossos estados emocionais desequilibrados. Então, daí a importância realmente da manutenção do nosso equilíbrio, da nossa serenidade e da oração. E aí, André Luiz, então, vai terminar aqui, né? Ele vai dizer assim, o pensamento sombrio adoece o corpo e e agrava os males do corpo enfermo. Então, se eu já estou doente e começa a ficar irritada, aí as coisas só vão piorar, não é? Eu vou ter mais problemas. E aí ele vai dizer aqui uma outra coisa interessante, ele vai dizer assim para nós, né? Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles hauridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo do campo íntimo. Ou seja, então o Emmanuel fala aqui, não é? A gente está falando aqui desse ambiente psíquico para proliferação de vírus e bactérias, com certeza, nossos desregramentos, mas mais do que isso, as nossas decepções, as nossas amarguras, as nossas queixas, criarão esses ambientes nefastos para a proliferação desses vírus, dessas bactérias e desses vibriões psíquicos, né? E ele continua, a cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar, por conta própria, a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros da nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangues e nervos. Olha o que ele está dizendo, né? Quando a gente cultiva melindre, desgosto, olha o que a gente está trazendo para a nossa alma. A gente está exatamente por conta própria, né? Ou seja, estamos trabalhando contra nós mesmos, produzindo esses ambientes tão nefastos que promoverá, e ele está dizendo, na tessitura, ou seja, no nosso tecido celular, nós vamos criando, então, é como se a gente fosse fazendo feridas nas células do nosso corpo físico, feridas da alma, as feridas da alma. A gente vai promovendo essas feridas. E carregar, então, melindres, desgostos, mágoas, é veneno para a alma, é envenenar a nossa alma. Então, nesse sentido, a gente precisa aprender. Nesse sentido, é necessário que a gente faça diariamente esses pequenos exercícios mentais de equilibrar o nosso pensamento por meio da gratidão, que é uma coisa fácil, né? Às vezes a gente não tem preguiça de fazer uma oração, mas a gente pode cultivar diariamente a gratidão. Porque quando nós começamos a externalizar a gratidão, nós mudamos o nosso campo vibratório, o nosso campo vibracional, e começamos a produzir elementos positivos para a nossa vida. É isso? Então, se a gente hoje tem um automatismo fisiológico, é necessário que a gente aprenda, no exercício diário, a fazer um automatismo psicológico de vibrações positivas, de otimismo, de alegria, de cultivo de esperança e de potencialização da nossa fé.
Como é que a gente faz isso? Diariamente. Leituras positivas, músicas construtivas, apreciar a beleza da natureza, fazer permutas afetivas com aqueles que a gente gosta, com aqueles que a gente não gosta, com os nossos irmãos menores, com as plantas, com os animais, com tudo que nos cerca. Esse é a nossa tarefa de agora, né? Implantar na nossa vida esse automatismo psicológico. Então, quando a gente fala de automatismo biológico, é porque, né, nós sabemos assim, que a gente não tem que dar uma ordem para o nosso olho fechar, para o nosso olho chorar, para o nosso estômago trabalhar. É um automatismo biológico conquistado ao longo da nossa jornada evolutiva. Nesse momento, que já estamos caminhando na condição de homens, vivendo um processo em conflitos, né? Homens conflituosos com a lei, conflituosos com os nossos desejos, é necessário que a gente comece a implantar de forma disciplinada esse automatismo psíquico da alegria, da gratidão e da oração, da meditação. É isso, gente? É isso, Léo. É isso, gente. Tudo bem?